Oi gente, eu sou Isabela e eu vou gravar aqui para vocês a resolução da lista sobre posições relativas, ponto e reta, ponto e plano. Bom, a nossa primeira questão, ela trata do seguinte: que noção primitiva da geometria poderia ser associada a cada item? No primeiro item, o que nós temos é um fio de linha bem esticado. Bom, quando a gente lembra de um fio de linha, o que a gente lembra? A gente lembra de uma reta, certo? Isso aqui é como se fosse um fio de linha esticado. Então, isso, a noção que nos lembra é a reta, certo? A B, a marca deixada por uma ponta de lápis no papel. Quando a gente faz isso aqui, a marca de uma ponta de lápis no papel é um ponto. Então, essa é a noção. O tampo de uma mesa. Quando a gente desenha aqui rapidamente o tampo de uma mesa, nós temos algo assim, certo? Considerando aqui as perninhas e tudo mais. Então, o tampo de uma mesa nos lembra o quê? Um plano, certo? E na D fala uma corda de violão esticada. É o mesmo caso do fio de linha. Uma corda de violão esticada também lembra uma reta. E por fim, uma folha de papel sulfite grudada na parede. É só nós olharmos para essa folha aqui. Essa folha nos lembra o quê? Um plano, certo? Então, essa é a primeira. Na segunda, nós temos a seguinte questão. Considerando as retas e os pontos assinalados na figura abaixo, identifique os pontos que... Então, nós temos essa figura, certo? E nós queremos saber algumas coisas sobre essa figura. A primeira delas é de quais pontos pertencem à reta R. Então, só lembrando aqui, eu coloquei o símbolo de pertencimento e a reta R. Então, eu quero saber quais pontos pertencem à reta R. Para um ponto pertencer a uma reta, essa reta tem que passar por ele. Então, vamos identificar aqui a nossa reta R. É essa daqui. Essa reta passa por cima de quais pontos? O ponto A e o ponto B. Então, como resposta, nós vamos ter A e B, certo? Na segunda, ele pergunta quais pontos não pertencem à reta R. Então, se só esses dois pertencem, os outros dois não pertencem. Então, nós vamos colocar aqui C e D, certo? Bom, a C pergunta quais pontos pertencem à reta S. Então, a mesma coisa, nós vamos analisar quais pontos que estão sobre a reta, certo? Quando nós olhamos essa reta aqui, nós vemos que os pontos A e C estão sobre ela. Então, os pontos A e C pertencem a essa reta. Na letra D, ele pergunta quais pontos não pertencem. Então, vai ser o mesmo caso. Se somente o A e o C pertencem, os outros dois não pertencem, certo? E na letra E, ele pergunta quais pontos pertencem tanto à reta R quanto à reta S. Quando nós analisamos, tanto nas nossas respostas aqui, esse ponto é o ponto A, somente ele. Então, nós vamos ter como resposta o ponto A, certo? Bom, essa é a nossa questão 2. Agora, na nossa questão 3, o que nós temos? A respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos. Aqui nós temos que lembrar o seguinte: um ponto, ele não pode ser definido, o ponto não tem definição. Então, por isso que essa primeira letra está errada. Na letra B, o ponto não pode ser definido, começamos bem, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. E aqui a gente tem que lembrar do seguinte: os pontos não possuem dimensão. Então, os pontos não podem ser definidos, e também eles não possuem dimensão. Então, eles não podem ser definidos e não possuem dimensão. Então, essas são duas questões que nós temos que lembrar. Então, por isso que essa letra B, ela está errada. Agora, na letra C, o ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Novamente, está falando que o ponto pode ser definido,
sendo que ele não pode ser definido, ok? Na letra D, o ponto não pode ser definido, ok? E o ponto não possui dimensão nem formato, ok? Então, por isso que a nossa resposta certa é a letra D. Na letra E, fala que é o único ente geométrico que não pode ser definido, mas isso não é verdade. Então, assim, a gente finaliza a nossa lista sobre posições relativas, ponto e reta, ponto e plano. Muito obrigada!